falar também de um assunto muito importante, anemia. E quando se fala em anemia em crianças, a grande preocupação é de que forma a gente tem que evitar, o que a gente tem que fazer para evitar esse problema. Mais uma vez, doutor Equiel Moisés está com a gente, bem-vindo. E quando a gente fala em anemia, a gente não pode esquecer que muitos bebês têm anemia também, né? Verdade, a anemia ela é um quadro que é melhor não ter, porque para tratar só com medicamento mesmo. Aquela ideia que a gente vai melhorar alguma coisa na alimentação e vai corrigir a anemia. Não corrige? Não corrige. Com a alimentação a gente não corrige, a gente mantém. Nem a história das crianças maiorzinhas com fígado em tirinhas e tudo mais? Não? Começa pelo aleitamento materno exclusivo. Né? Bom, então vamos voltar. Vamos para o começo. Anemia. Anemia é uma alteração no sangue onde a gente não tem a hemoglobina em quantidade suficiente. A hemoglobina é uma substância que tem no sangue que carrega o oxigênio para os tecidos, que vai fazer todo o crescimento, as reações químicas que a gente tem. Quando você tem uma diminuição dessa hemoglobina, por alguma razão, você tem o quadro de anemia. Ela pode acontecer por várias causas, pode ser aguda, pode ser crônica, mas o mais comum que a gente tem aqui no Brasil é a anemia por falta de ferro. E a anemia por falta de ferro, ela pode começar desde bebê. Por exemplo, o estoque de ferro que o bebê vai fazer para renovar o seu sangue, ele é conseguido no último trimestre da gestação. Então, todo bebê prematuro que nasceu antes não consegue fazer esse depósito. Vai ter uma deficiência. Na hora que nasce. Então, ele já pode ter anemia desde que nasce. Outras crianças com fase de crescimento grande, então a criança maior e o adolescente, quando ele vai dar aquela esticada, ele também precisa de mais ferro, ele também pode ter mais nível de anemia. Mulheres que menstruam e as gestantes também têm uma necessidade maior de ferro, tanto que toda grávida começa no comecinho com ácido fólico, que é para prevenção e da formação do sistema nervoso do bebê, mas ela passa a gravidez inteira tomando suplemento de ferro, que é para poder fazer esse estoque para o bebê no final. E o que pode causar, então, num bebê que não nasceu prematuro, que nasceu no tempo de gestação correto, que só foi alimentado com leite materno, depois de uns meses você perceber que a criança está anêmica? Pois é. Então, primeira coisa para fazer, e acho que a gente deve falar isso todas as vezes que tiver oportunidade, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Só peito. Só. Sem água, sem chá, sem suco, sem fruta, sem coxinha, sem salgadinhos. Você sabe que a gente teve um congresso paulista de pediatria, esse final de semana eu participei do congresso. Tem um trabalho mostrando que no Brasil, isso é um trabalho que vai sair agora, crianças de 4 meses de idade comendo bolachinha recheada, macarrãozinho pronto. 4 meses? 4 meses de idade. Gente, e a quando gente você falou, eu pensei, imagina, 6 meses, deve ser brincadeira, isso é uma piada. 4 meses. Então, a ideia é que com 6 meses de vida, essa criança esteja mamando só o peito. Houve uma mudança na lei para permitir que a mãe fique em casa mais tempo. Não é para dar folga para a mãe, é para ela poder amamentar o seu filho. Aí, o que acontece? A gente vai começar a introduzir os alimentos. A introdução desses alimentos, às vezes, é feita de forma inadequada. Então, por exemplo, leite integral, leite de vaca, ele é proibido para criança abaixo de 1 ano de idade. Por que é proibido? Primeiro porque ele aumenta a alergia, não fórmulas infantis. Sim, o leite de vaca integral. Aquele que a gente compra na padaria ou da caixinha. Isso, esse mesmo. Ele dá mais alergia alimentar. De 6 a 8% das crianças apresentam alergia alimentar e dessas, 85% são por alergia à proteína do leite de vaca. E ela provoca na criança microhemorragias, um sangramentozinho intestinal que vai levar à anemia. Então, abaixo de 1 ano de idade, depois que você terminou os 6 meses de aleitamento materno, a introdução de alimentos tem que ser feita de tal forma que as fórmulas, e essas fórmulas são ricas em ferro, elas são suplementadas com ferro, para que o bebê não tenha anemia. Então tem que ser um leite específico próprio para a criança naquela fase da vida. São esses leites que são vendidos em fórmulas especiais, que são os mais tradicionais que a gente escuta no mercado. Então tem que seguir direitinho a orientação do pediatra. Precisa. Aí uma vez que você... Como é que você diagnostica a anemia? Então, pode ser uma criança que não esteja ganhando peso, pode ser uma criança maiorzinha que, de repente, mudou um pouquinho, ficou um pouquinho mais pálida. Quando a anemia é crônica, ela vai acontecendo aos pouquinhos, o nosso organismo é sábio, ele vai se acostumando e se ajeitando. Então, até você perceber que a criança está pálida, que o aproveitamento escolar está caindo, ela já pode ter anemia já há algum tempo. Verme provoca anemia.
Criança que tem hemorragia, eventualmente, pode ter anemia. Existem algumas patologias que dão anemia, mas o principal são alguns conceitos errados, perigosos que a gente tem na alimentação. Vou te dar um exemplo. Beterraba é legal para comer ferro, né? Diz que tem bastante não é legal? ferro, é legal. Pois é, não tem nada de ferro na beterraba. Como não tem nada de ferro? Então, eu vou contar para você. A gente tem dois tipos de ferro. O ferro que é o da carne, que é chamado de ferro M, e o ferro que é dos legumes, dos vegetais, que é o não M. O ferro M, que é o que você encontra no bife de fígado, na carne, no frango, é um ferro que não precisa de nada para ser absorvido. O corpo absorve ele rapidinho. Isso. E o vegetal, ele precisa de ajuda para ser absorvido. É então, como se tivesse o ferro, mas não tivesse o veículo para levar para dentro das células. Então, isso que você falou tem um nome. Isso se chama biodisponibilidade. Quer dizer o seguinte, vou te dar um exemplo lá. Você tem uma árvore cheia de fruta e uma que tem fruta só na parte de baixo. Aquela que tem cheia de fruta, você não alcança da metade para cima. Não, Você só pega a metade de baixo. Então não adianta estar cheio lá em cima. Não adianta. Não adianta você ter alguma coisa que tenha muito ferro se ele não é biodisponível. A maior biodisponibilidade que a gente tem é a do ferro do leite materno, 50%. A gente precisa de pouquinho, 10 miligramas de ferro por dia. Um bife de 100 gramas, 150 gramas, um bife de 100 gramas de fígado tem 10 miligramas. Olha que legal, você podia comer um, só que ele tem 35% só de biodisponibilidade. Então, das 10 miligramas, você aproveita 3,5. Feijão, né? Todo mundo, legal, feijão. 100 gramas de feijão tem 2 miligramas. Só 2? E desses, 15% é a biodisponibilidade. Então, para você comer o que você precisa comer meio quilo de feijão. E como uma criança come meio quilo de feijão por dia, não tem como. Por isso, não adianta você corrigir a anemia com comida. Beterraba, ela tem em 100 gramas 0,2 miligramas de ferro. Eu entupi o meu filho Felipe quando era pequeno. Ele conseguiu ficar vermelho, mas não ficou. E é esse o problema da beterraba, né? Ele teve anemia. O médico falou, tem que dar esse remedinho. Eu dava o remédio e falava, não, filho, você tem que comer bastante beterraba. Coitado. E aí eu fritava bastante fígado. Eu socava fígado e beterraba. Uma ferro. O xixi dele vermelho, o cocô dele vermelho. E ele continuava com anemia porque só o que resolvia era o remédio. A beterraba, ela tem essa fama porque ela é vermelha, da cor do sangue, então o pessoal enche de beterraba. Couve, espinafre, essas folhas verdes escuras têm bastante ferro, tem 2 miligramas por 2 colheres de sopa. Mas não tem. A biodisponibilidade é de 15%. Legal, então esse é um conceito legal para ter ideia. Suco de laranja, vitamina C ajuda a absorção do ferro, verdade? Verdade. De que ferro? Do ferro não M, o ferro dos vegetais. O ferro da comida não precisa de laranja. Ele entra só. Aí vem aquilo que você falou, ele entra e vai embora sozinho, ele não precisa de ajuda. Mas o ferro da comida, da carne, ajuda o ferro do vegetal e ajudado pela vitamina C, você tem um aumento de 30% da absorção do ferro do vegetal. Então, por isso que aquele prato colorido é o mais indicado. Isso, então o ideal é não ter anemia. Como é que a gente não tem anemia? Comendo direito. A gente está vendo até umas imagens, só foi eu elogiar, de crianças comendo bem um pratinho cheio de legumes, de carne, hambúrguer, já sabe. Vou contar uma coisa chata para adulto, para gente. Hambúrguer faz bem para a saúde? Batata frita também? Não. O que ajuda a ter absorção de ferro? Então, o citrato, o vitamina C, o meio ácido do estômago ajuda. Então, quando você toma antiácido, você interfere na absorção do ferro. E o que atrapalha a absorção do ferro? Aí vem as notícias ruins. O quê? Chá. Chá? Café. A pior delas vem agora, hein? Refrigerante à base de qual? Chocolate. Chocolate? Chocolate. Então, quando você dá aquela comidinha e dá o chocolate, ele interfere na absorção do ferro. Fala, come tudinho que a mamãe te dá um chocolate. Olha que coisa linda. Que mamãe não é mesmo? Isso, pois é. Leite que tem cálcio, acima de uma certa quantidade, 300 miligramas de cálcio, interfere na absorção do ferro. Por isso que não pode comer e tomar leite depois. Mas aí a gente compra o leite na caixinha